Boa noite. Hoje, segunda-feira, no dia 13 de março de 2023, o Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas traz uma atividade do eixo temático Educação em Ciências Farmacêuticas. Quero destacar que as atividades educacionais estão organizadas sobre 7 eixos, né? Os eixos de análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica, políticas públicas de saúde, tecnologia farmacêutica e cosmética. As atividades acontecerão sempre às segundas-feiras ao longo do ano, das 18 às 19h30. E o calendário é divulgado no site de cienciasfarmacêuticas.org.br. Sou Micheline Marie Milva de Azevedo Mainers, membro titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e integrante do Comitê de Trabalho do Eixo Temático de Educação em Ciências Farmacêuticas. E sou a moderadora responsável pela atividade de hoje, que é uma palestra de tema Desenvolvimento de Competências para o Farmacêutico do Futuro, experiência da farmácia universitária da USP. A palestra, então esta palestra, né, que agora iniciamos, contará com a participação da professora doutora Patrícia Mello Aguiar, que possui graduação em farmácia em 2008, mestrado em ciências farmacêuticas em 2010, os dois pela Universidade Federal de Sergipe. Tem doutorado em 2014, pós-doutorado em 2018, pelo Programa de Pós-Graduação em Fármaco e Medicamentos da Universidade de São Paulo. Atuou como professora temporária no curso de farmácia, tanto na Universidade Federal de Sergipe, entre 2008 e 2009, como na USP, entre 2017 e 2018. Atualmente é professora, doutora, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, e também coordenadora docente da farmácia universitária, a FarmUSP, né? E coordenadora da Liga Acadêmica de Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico. Desenvolve pesquisas científicas sobre cuidado farmacêutico, saúde baseada em evidências, acesso a medicamentos, farmacopneumologia e educação farmacêutica. Essa palestra, né, Desenvolvimento de Competências para o Farmacêutico do Futuro, a experiência da farmácia universitária da USP, ela tem por objetivo trazer a experiência, então, da FarmUSP e discutir sobre o papel deste laboratório didático na formação das competências necessárias para enfrentar as mudanças no cuidado de saúde e as necessidades da sociedade relacionadas aos medicamentos, né? A gente sabe a importância, né, todos que trabalham na área de ensino, que as farmácias universitárias têm, né, para a formação dos nossos alunos. Então, como que vai acontecer a nossa atividade? Né? Está prevista, então, 1h30 para a atividade, e a gente vai buscar manter, né, dentro desse período de tempo. Vou fazendo a seguinte distribuição: 10 minutos, né, que é essa introdução que eu estou fazendo, depois a gente tem, até às 19h, a apresentação da palestrante, a doutora Patrícia, e depois 30 minutos para perguntas e o encerramento, tá? Como foi dito, né, ao início, a palestra está sendo gravada. Solicitamos aos participantes que formulem suas perguntas ou façam suas colocações utilizando, né, o chat da plataforma Zoom, tá? Que eu vou estar seguindo e depois abrindo para as perguntas. As perguntas e colocações serão recebidas e organizadas, né? E eu procurarei encaixar o maior número possível dentro do tempo estabelecido. Boa palestra, então, a todos. Professora Patrícia, com a palavra. Muito obrigada, inicialmente, por sua participação nesse dia, né, em nome da academia e do eixo temático, né, do grupo. Eu quero agradecer muito sua contribuição hoje. Bom, meus abraços desde Portugal. Estão me ouvindo? Sim, Patrícia, estamos Sim, ouvindo. então tá ótimo. Então, boa noite a todos, né? Agradeço o convite para poder estar compartilhando aqui hoje com vocês um pouquinho, né, dessa experiência da farmácia universitária e como é que ela tem tentado contribuir na formação do farmacêutico clínico, tá? Então, vamos lá. Sabe-se, né, que os medicamentos eles não são isentos de risco, né?
E, portanto, a literatura ao longo de várias décadas já tem notificado que os medicamentos eles podem sim trazer algum tipo de dano, né? Como, por exemplo, as reações adversas, as overdoses, os erros de medicação, as interações medicamentosas, os medicamentos impróprios. Muitas vezes os pacientes usam medicamentos desnecessários, ou então eles usam uma subdose, né? Muitas vezes não aderem ao tratamento, ou então existe alguma falha na farmacoterapia que geram o quê? Uma morbimortalidade relacionada ao uso dos medicamentos, né? Onde é possível observar aumento de hospitalização, óbitos muitas vezes, aumento de visitas à urgência e emergência e também o aumento dos custos. E por conta disso, né, o sistema de saúde e a profissão farmacêutica, ela precisa se reorganizar, né, de modo a tentar suprir essas atuais necessidades. E nesse contexto, então, né, esse farmacêutico ele vai ter que desempenhar um papel que é fundamental, né? Os sistemas de saúde, de maneira geral, né, eles têm tentado se reestruturar de modo a alcançar 3 propósitos, né? Quais seriam eles? Tentar aumentar a cobertura, ou seja, ampliar o número de pessoas e a capacidade de atendimento desse sistema de saúde, mas será que apenas os profissionais médicos, eles são responsáveis por esse aumento da capacidade de atendimento? Ou será que os outros profissionais de saúde, eles também podem contribuir para essa ampliação de acesso, né? E essa ampliação de acesso, além de ampliar, também é muito importante aumentar a capacidade resolutiva, ou seja, a capacidade de atender o paciente, mas acompanhá-lo e monitorá-lo de modo que ele venha a ter um melhor resultado em saúde. E essa reestruturação, ela é muito importante, inclusive pensando, né, na incorporação, repensando, na verdade, o papel dos demais profissionais de saúde para a reestruturação desse modelo, né, visando inclusive a sustentabilidade do financiamento desse sistema, né? Já que sabemos que, vamos dizer assim, o valor reembolsado, né, por profissional de saúde, ele é bastante variável, né? Então, normalmente, por exemplo, a categoria médica acaba tendo um salário muitas vezes superior do que a equipe de enfermagem, a equipe de farmácia, né? E pensar nessa reestruturação desse sistema é até uma forma de tentar valorizar, né, essas outras profissões. E o farmacêutico, a gente pensando exclusivamente na profissão farmacêutica, né, e como é que ela poderia, né, estar contribuindo para essa reestruturação e para aumentar a capacidade resolutiva desse sistema, o farmacêutico ele tem um desafio, e um propósito muito grande, que é o estabelecimento de um plano de cuidado individualizado, né? Um plano de cuidado que atenda especificamente às necessidades individuais daquele paciente. E para que isso aconteça, né, os profissionais hoje formados precisam de uma série de novas competências, né, precisam de desenvolver uma série de novas competências. E pensando nisso é que justamente a farmácia universitária ela acabou sendo reestruturada, né, num passado próximo. E para que esse plano de cuidado ele seja individualizado, eu destaquei aqui algumas características, por exemplo, que são fundamentais, né? E muitas vezes, inclusive, até pouco explorado nos cursos de farmácia, que é esse farmacêutico precisa avaliar a pesquisa científica, saber avaliar a pesquisa científica e a tecnologia biomédica, porque isso vai ser fundamental para a tomada de decisão dele, como sugestão nesse plano de cuidado individualizado. Além disso, esse farmacêutico, ele precisa desenvolver, né, competências culturais, considerando as características individuais desse paciente, né, que é tão faladas habilidades de comunicação, né, que são 2 aspectos, fundamentais para que a gente consiga colocar em prática esse plano individualizado, né. Não que eu saber avaliar uma farmacoterapia adequadamente, avaliar se o medicamento é necessário, efetivo, seguro e se o paciente adere ao tratamento não seja importante, mas que eu saber onde buscar a informação e eu ter competência cultural para lidar com esse paciente é tão importante quanto o meu raciocínio clínico para a tomada de decisão no cuidado desse paciente.
Eu gosto bastante desse estudo, né, ele já tem aproximadamente 5 anos, mas ele é muito interessante e ele foi realizado com uma amostra até considerável, né, de 416 pacientes, e esse estudo ele foi realizado no Canadá, né. E sabemos que o Canadá, historicamente, tem uma atividade clínica bem forte, lá já há bastante tempo desenvolvida, né, sempre pioneiro nessas questões clínicas envolvendo o paciente. E esse estudo, especificamente, foi questionado aos farmacêuticos, com relação às atividades que atualmente eles desenvolviam em seus serviços, né. E foi perguntado se, num futuro próximo, o que é que eles achavam em relação a essas atividades. Se elas não iriam sofrer alteração, ou se isso seria menos requerido, ou então, mais requerido, né. E esse estudo observou o seguinte, que a avaliação, né, a capacidade desse farmacêutico de avaliar as preocupações e os sintomas do paciente, os farmacêuticos acreditavam fortemente que essa atividade iria sofrer um aumento, né, de demanda. A capacidade do farmacêutico em gerenciar e prevenir problemas também iria aumentar. O desenvolvimento de planos de cuidado, né, iria também aumentar, foi o que apresentou a maior mudança de todos os itens que foram avaliados. A capacidade de gerir, né, de manejar a farmacoterapia do paciente também aumentou drasticamente, e também a capacidade de atuar em equipe, né, do farmacêutico atuar como um membro da equipe multiprofissional de cuidado em saúde. Então esse estudo do Canadá, ele aponta, né, então direciona educadores, né, pensando justamente, em quais seriam as oportunidades de aprendizado e quais são as necessidades que os atuais formandos, né, eles devem os atuais formandos eles devem desenvolver, né, para que eles estejam aptos a participar e a colaborar com essa melhoria do sistema de saúde e a maior resolutividade. Então, pensando nisso, né, como eu comentei anteriormente, a farmácia universitária, ela foi reestruturada, né. E eu vou trazer aqui para vocês nesse slide, uma breve contextualização do que é essa farmácia universitária. Ela é a primeira farmácia escola do estado de São Paulo. Ela foi fundada em 1970, né, ou seja, tem bastante tempo. Ela é vinculada à Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, né, durante a sua maior parte do tempo ela ficou vinculada a um dos departamentos que compõem a faculdade, mais recentemente ela está vinculada exclusivamente à diretoria. E ela está localizada no Centro de Vivência da Reitoria da USP desde 1977, né. Não sei se muitos de vocês conhecem a farmácia universitária, mas se vocês conhecem a oportunidade de revisitar, né, e para aqueles que não conhecem a oportunidade de estar visitando esse ambiente, né, super arborizado, onde tem uma localização bem estratégica. Até o ano de 2008, né, a farmácia universitária, ela atuava em um certo modelo de atuação, que se baseava como, né? Ela era uma farmácia que era aberta ao público, então qualquer pessoa que fosse lá poderia ter esse atendimento, e eram oferecidos principalmente 2 tipos de serviços, né. Quais seriam eles? A manipulação de medicamentos e a dispensação, né, quer seja dos medicamentos manipulados ou então, dos demais medicamentos, né. Então funcionava como uma farmácia, hã, que nós vamos de uma farmácia de uma unidade básica de saúde, em uma farmácia de manipulação, uma farmácia comercial, então funcionava nesse modelo tradicional. Mas, pensando justamente na questão da reestruturação curricular, né, a partir especialmente da primeira diretriz nacional do curso de farmácia, e pensando em atender essas novas necessidades em saúde e essas novas competências que o farmacêutico deveria desenvolver, foi pensado um novo modelo de atuação dessa farmácia que fosse inovador, né. Indo ao encontro, então, dessas necessidades, prementes, né, de formação desse farmacêutico,
estando também alinhada com as resoluções sobre farmácias universitárias e o cuidado farmacêutico, também indo ao encontro do projeto político-pedagógico da nossa instituição. E esse novo modelo, então, ele não é, de certa forma, aberto ao público, apesar de que qualquer pessoa que vá na farmácia universitária, nós oferecemos o atendimento e o encaminhamento, né, e fazemos também o devido encaminhamento caso a necessidade dele não seja suprida lá. Mas, normalmente, a farmácia universitária, ela funciona por atendimento por projetos, né? Então, nós desenvolvemos diversos projetos na farmácia universitária, que eu vou trazer alguns deles aqui para vocês entenderem um pouquinho mais como isso funciona, tá? E são projetos nas mais diversas áreas de atuação. Como eu comentei anteriormente, né, essa reestruturação da farmácia universitária, ela foi ao encontro dessas novas diretrizes nacionais para o curso de farmácia, onde esse farmacêutico ele deve desenvolver competências que o habilitem como um profissional realmente da saúde, com a formação centrada nos fármacos e medicamentos e na assistência farmacêutica, e de forma integrada às análises clínicas e toxicológicas, aos cosméticos e aos alimentos, em prol do cuidado à saúde do indivíduo, da família e da comunidade, né? Sabendo que também essa formação ela deve ser pautada por todos os princípios éticos e científicos, capacitando então esse farmacêutico para estar atuando no sistema de saúde. Por conta disso, a nossa faculdade, né, pensando tanto nas diretrizes curriculares de 2004, quanto as mais recentes de 2017, né, o curso de farmácia, ele sofreu uma série de modificações, né, de modo a atender esse novo perfil do egresso, né? E a faculdade criou uma série de novas disciplinas vinculadas aos eixos de cuidado em saúde e de gestão em saúde. Logicamente, nós ainda não estamos com esse percentual de 50%, tá? Mas considerando uma faculdade tradicionalmente, voltada, né, pra pesquisa e o desenvolvimento de produtos, né, as disciplinas que nós tivemos foi um ganho muito grande no currículo desses estudantes. E quais são, então, essas disciplinas que atualmente nós estamos oferecendo no curso de farmácia, né? Só para contextualizar, o curso de farmácia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, ele tem 2 turmas, o integral e o noturno, tá? E esses cursos, cada um deles tem 75 estudantes, né? Ou seja, hoje começaram as aulas aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, então hoje nós estamos recebendo 150 calouros, né? Como eu falei, 75 no integral, 75 no noturno. Então é bastante gente que a gente forma, né? E desde 2020, que foi quando iniciou a nova grade curricular aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, os alunos estão tendo a oportunidade de cursar uma série de disciplinas que vão ao encontro, daquelas questões que eu comentei sobre o farmacêutico desenvolver um raciocínio clínico para resolver um problema relacionado ao uso dos medicamentos, sabendo especialmente como buscar essa informação e como elaborar um plano de cuidado individualizado, considerando o contexto onde aquele indivíduo está inserido, né? E as principais disciplinas, que são as obrigatórias, ou seja, todos os estudantes vão ter que cursar essa disciplina, são avaliação de tecnologias em saúde, farmacoepidemiologia, política de saúde e gestão da assistência farmacêutica, cuidado farmacêutico e farmácia clínica, e também semiologia farmacêutica, né? Sendo que eu participo de todas essas disciplinas obrigatórias. E então, para poder desenvolver, inclusive, essas disciplinas, né, e desenvolver pesquisas a respeito dessas áreas, nós tentamos inserir na farmácia universitária, né, pesquisas vinculadas aos serviços de extensão, né, de modo a que a pesquisa ela consiga alimentar e trazer dados novos para o ensino e, ao mesmo tempo, também possibilitar que esse estudante vivencie esse serviço de extensão prestado à comunidade, né? Então, a farmácia universitária da USP, né,
como ela acaba participando muitas vezes dessas disciplinas, ela consegue fazer com que a gente consiga unir ensino, pesquisa e extensão no mesmo ambiente, né? Proporcionando, então, o desenvolvimento de competências desse futuro farmacêutico. Deixa eu ver meu tempo. Tá, então tenho tempo. Então, pensando, né, nessa formação por competências, que nada mais é do que a mobilização de diferentes recursos para solucionar com pertinência e sucesso problemas da prática profissional em diferentes contextos, esses recursos ou atributos são as capacidades cognitivas, atitudinais e psicomotoras mobilizadas, de modo integrado para a realização de ações profissionais. Então, pensando justamente no desenvolvimento dessas competências e buscando, então, a sintonia entre a universidade e o mundo de trabalho e a necessidade real, atual e premente, né, que existe em relação à profissão farmacêutica, a farmácia universitária surge, então, como esse ambiente, né, de vivência desse estudante, onde ele poderá cursar disciplinas, realizar estágios e participar de pesquisas de iniciação científica e de pós-graduação, né, de modo a fortalecer essa área. Então, a farmácia universitária, de certa forma, ela busca fazer essa sintonia, trazendo, então, ao estudante, né, a responsabilidade no processo produtivo, a iniciativa na resolução de problemas, então, a flexibilidade e a criatividade, o empreendedorismo e o conhecimento técnico, né? Então, esse ambiente acaba proporcionando ao estudante o desenvolvimento dessa série de competências. Então, por exemplo, eu consigo estar discutindo em sala de aula, com os meus alunos, algumas competências iniciais, né? E muitas vezes os casos clínicos que são trazidos para esses estudantes, eles são oriundos dos serviços de extensão que são realizados na farmácia universitária, né? Somado a isso, a farmácia universitária também possui uma série de ambientes de simulação, onde eu consigo proporcionar, então, o desenvolvimento de competências intermediárias a esses alunos, ambientes para dispensação de medicamentos, para administração de medicamentos, para revisão da farmacoterapia, consultórios para o acompanhamento farmacoterapêutico, tá? E, como competências finais, existem os estágios que são realizados por esses estudantes na farmácia universitária, tá? Então, quais seriam, então, as áreas de atuação, não é, que são os serviços desenvolvidos pela farmácia universitária, que conseguem mesclar, né, ensino, pesquisa e extensão. Quais são essas áreas, né? Nós trabalhamos com acesso a medicamentos, trabalhamos com avaliação de tecnologias em saúde, estudo de utilização de medicamentos e serviços clínicos providos por farmacêuticos. Então, vou trazer um pouquinho aqui para vocês, né, para contextualizar essas áreas de atuação que são desenvolvidas na farmácia universitária. Em relação ao acesso à saúde no SUS, né, a Constituição Federal de 1988 já falava que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem o quê? A redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação da saúde. E um pouco mais adiante, com a Lei Orgânica do SUS de 8080, foi destacado que estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde a execução de diversas ações, né? E dentro dessas ações existe a ação de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Com isso, né, surge então um grande campo de atuação desse farmacêutico, que é a garantia do acesso a medicamentos, né? Mas existem uma série de dificuldades e de fatores que permeiam esse acesso aos medicamentos, e por isso, então, que foi
criada, né, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, né, desde o ano de 2011, que ela vai alterar a Lei 8080, que dispõe sobre assistência terapêutica integral, discutindo o que é esse conceito de integralidade e tentando refletir e, ao mesmo tempo, nortear, né, o que seriam escolhas, para garantir a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde e escolhas que levassem em consideração os princípios do SUS, né, de integralidade, equidade e universalidade. Então, levando então em consideração essa questão do acesso a medicamentos, né, a tudo que está disponibilizado, por exemplo, no SUS, está elencado nessa relação nacional de medicamentos essenciais, né. Mas como será que se dá o processo, né? Como será que se dá o processo para a incorporação de um medicamento no SUS, né? Será que esse processo existem critérios específicos? Quais são esses critérios? Existem fatores que interferem, né, na escolha ou não de determinado medicamento, né? E são essas questões que, por exemplo, nós discutimos e desenvolvemos pesquisa e discutimos nas aulas de graduação com nossos estudantes, né? Para contextualizar, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um trabalho de uma aluna minha, que nós tentamos avaliar qual é a interferência da indústria farmacêutica na sustentabilidade do sistema de saúde pública no Brasil, né? Considerando, então, essa pressão por incorporação de medicamentos. E aí, nessa pesquisa, nós fizemos um recorte do ano que a Conitec surgiu, né, de 2011, mais especificamente os dados da Conitec, né, disponíveis ao público foram de 2012 e nós consideramos o recorte até o final de 2020. E nós avaliamos durante esse recorte de 2012 até 2020, os medicamentos que foram solicitados pela indústria, né, e os medicamentos que foram solicitados pelos outros demandantes, que aí existia uma série de outros demandantes, né, mas normalmente Ministério da Saúde e secretarias municipais de saúde. E confrontamos, será que existe diferença, né, nesse perfil de solicitação de incorporação de medicamentos? Né, será que o perfil solicitado pela indústria é diferente do perfil dos outros demandantes? E como será que esse perfil da indústria interfere na sustentabilidade do sistema? E o nosso estudo encontrou, o seguinte, né, que durante esse período de recorte, né, aqui, nós conseguimos observar que quando nós comparamos a indústria farmacêutica com outros demandantes, né, existia uma chance maior, do parecer ser desfavorável para a indústria farmacêutica, né. Então, meu Deus, Patrícia, então você está querendo me dizer o quê? Que sim, que as solicitações enviadas pela indústria, normalmente elas eram menos atendidas. Mas por que será que isso existe, né? Tá? Nós observamos, vamos mostrar mais um pouquinho lá para frente, que uma das principais razões pelas quais a indústria, né, acabava não tendo as suas solicitações tão atendidas quanto os demais solicitantes, porque normalmente as solicitações da indústria, elas eram vinculadas a demandas com razão de custo-efetividade incremental maior que $50.000, né? Embora aqui no Brasil não exista um limiar de disposição a pagar, esse é o limiar mais utilizado mundialmente, e nós utilizamos ele como um norteador, né? E esse estudo mostrou que normalmente as solicitações da indústria, né, elas tinham, né, essa razão de custo-efetividade incremental bem mais elevadas do que os demais solicitantes, né. Como a indústria farmacêutica, ela tinha mais parecer desfavorável, ela acabava contribuindo muito mais,
nas consultas públicas, né? Porque a Conitec, primeiro, ela emite um parecer inicial, e depois de emitir esse parecer é submetido a essa consulta pública. Então, nós observamos uma pressão muito grande desse demandante. E fizemos também uma avaliação para saber se as contribuições na consulta pública, elas eram maiores na indústria ou nos outros demandantes, e sim, foi significativamente, né, a diferença foi significativa quando nós comparamos a indústria com os demais, ou seja, a indústria, embora tenha mais negativa, ela pressiona muito mais, né, por meio das consultas públicas. E é uma pressão que, tipo, as contribuições, né, teve a demanda de um medicamento que chegou a 44.000 contribuições, né, que foram enviadas pela consulta pública. Então, é uma forma de pressionar esse governo, né, e pressionar a sociedade para que haja, então, uma mudança desse parecer. Mas, felizmente, né, nós fizemos um teste estatístico para saber se havia ou não mudança de parecer após essa consulta pública, e não houve diferença, né? Então, quer seja da indústria ou quer seja dos demais solicitantes, não havia tendência de maior mudança do parecer após a consulta pública para um demandante em relação ao outro. Aqui nós também mostramos, né, e comprovamos estatisticamente que a indústria ela pede medicamentos, por exemplo, para três condições de saúde, né? Hepatite C, HIV, medicamentos oncológicos. Então, como ela se foca nessas 3 categorias, isso são medicamentos com alto valor agregado, e possivelmente isso influencia no aumento daquela razão de custo-efetividade incremental, tá? Em contrapartida, quando nós avaliamos os outros demandantes, nós observamos que o Ministério da Saúde, especialmente, né, como eu falei dos outros demandantes, o Ministério da Saúde era o que mais foi prevalente. Os outros demandantes, eles focavam muito mais no componente básico e no componente estratégico, se comparado à indústria farmacêutica, tá? Então, a indústria farmacêutica pouco solicitou, acho que nenhuma solicitação para o componente básico e pouca solicitação do componente estratégico, se comparado aos demais demandantes, tá? Então, esse foi um estudo que nós publicamos, acho que ano passado, né? E foi um estudo muito interessante para a gente discutir acesso a medicamentos e os diversos fatores que podem estar influenciando, né? Considerando especialmente o papel do farmacêutico, né? E o papel da indústria farmacêutica para essa sustentabilidade do sistema de saúde. Tempo. Outro exemplo, né, posso trazer aqui para vocês, é em relação à avaliação de tecnologias em saúde. Então, no primeiro bloco, né, no eixo, né, de atuação anterior, nós vimos e discutimos com os alunos a questão do acesso a medicamentos. E nesse outro bloco, a gente avalia especificamente como esse acesso a medicamentos ele é julgado, ou seja, quais são os critérios utilizados para que a gente julgue um medicamento e decida se ele é ou não é incluído no SUS, né? Então, quando a gente fala de avaliação de tecnologias em saúde, a gente pensa especialmente em 2 blocos, né? Que é o bloco da evidência clínica e o bloco da evidência econômica, né? Eu trabalho especificamente com o bloco de evidência clínica, que avalia eficácia, efetividade, segurança e população beneficiária, onde a gente avalia se a evidência funciona. Então, avaliando se a evidência funciona e trazendo essa discussão para o estudante, para que ele aprenda, né, o que é evidência científica e como interpretar os estudos que trazem essa evidência científica e, pelo menos, decidir se o medicamento funciona ou não funciona, especialmente os que já existem disponíveis no SUS, né? Posteriormente, é feita uma avaliação, então, econômica para avaliar se é viável realmente estar inserindo ou não essa tecnologia no sistema. Quando a gente pensa, né, na questão clínica, né, é muito importante, então, para o aprendizado desse estudante, né,
ele saber o que é uma evidência científica, como eu falei para vocês, como buscar essa evidência científica e como interpretar, né? Então, isso é o que a gente discute com os estudantes de graduação. Estudantes de iniciação científica e de pós-graduação, a gente já vai um pouquinho mais e a gente elabora essas evidências, ou seja, desenvolve revisões sistemáticas e meta-análises, sempre pensando em assuntos que muitas vezes emergem, né, a partir do que nós observamos como uma necessidade dos serviços que são prestados na farmácia universitária. Aqui, por exemplo, não, no outro slide, eu vou trazer para vocês um exemplo, né, de um fato que emergiu, né, a partir do serviço de extensão que nós realizamos na farmácia universitária. Mas, muito brevemente, né, para tentar trazer para vocês o que seria, então, essa revisão sistemática e meta-análise, que, na verdade, é o maior nível de evidência quando eu falo de tratamento, e é nesse ponto aqui, especialmente a revisão sistemática com ou sem meta-análise, overview, e os mega trials e ensaios clínicos randomizados, então, especialmente nesse topo da pirâmide aqui, que nós nos debruçamos, né, e tentamos buscar informações ou então geramos evidência para que a gente consiga tomar decisões em saúde mais acertadas. As revisões sistemáticas e as meta-análises, né, o que seria isso? A revisão sistemática nada mais é do que um método sistemático para reunir, avaliar e sintetizar os estudos primários relevantes sobre determinada questão clínica, né? Essa revisão sistemática ela vai utilizar um método explícito, claro e transparente para poder gerar uma evidência. Essa evidência, muitas vezes, ela pode ser agrupada, né, ou seja, sintetizada de uma forma qualitativa ou de uma forma quantitativa. Quando eu sintetizo de uma forma qualitativa, eu acabo realizando todas as etapas da revisão sistemática. Se além da síntese qualitativa, eu também sintetizo de uma forma quantitativa, esse novo passo que não é obrigatório, muitas vezes, inclusive, não é recomendado se os estudos forem heterogêneos, mas se necessário e se possível, dessa síntese quantitativa ela ser realizada, essa é uma etapa que nós chamamos de meta-análise, né? E aí essa síntese qualitativa e quantitativa, né, é que é a chave, né, para que esse estudante ele consiga interpretar a informação que está naquele estudo científico e tomar uma decisão em saúde. Eu trouxe aqui para vocês uma overview, né, que na verdade nós fizemos uma revisão, que é overview, né? É uma revisão de revisões sistemáticas. Então, nós trouxemos essa overview, tentando sistematizar todas as revisões sistemáticas que existiam a respeito de determinada questão clínica, né? E que questão clínica era essa? E veja como as áreas elas acabam se entrelaçando, né? Tínhamos uma estagiária na farmácia universitária, que, por exemplo, além de ser estagiária na farmácia universitária, né, ela tinha passado um tempo na Secretaria Estadual de Saúde. E ela observou o seguinte, né? Observou que um medicamento chamado cetamina, né? E mais recentemente um chamado escetamina, que foi lançado no Brasil tem 1 ano, né? Mais ou menos, o isômero, ele estava sendo muito judicializado, né? Então, ele estava sendo extremamente judicializado aqui no estado de São Paulo, e até então não existia nenhum estudo, né, que tentasse sintetizar toda a evidência que existia a respeito do tema, né, para que pudesse nortear, inclusive até o próprio juiz, né, durante esse processo de tomada de decisão para garantir ou não o acesso a um medicamento pleiteado, né? Então, nós fizemos essa overview, né, sobre esses 2 medicamentos, que é a cetamina e escetamina, e nós observamos o seguinte: esse medicamento ele tem sido usado para depressão resistente, né? Nós observamos que esse medicamento, ele é injetável, tá? A escetamina é por via nasal, mas a cetamina é injetável. E nós observamos que normalmente os estudos, eles tinham, por exemplo, um período, né,
de acompanhamento muito curto, ou seja, era avaliado no máximo até 8 semanas. Mas vamos refletir, qual paciente com depressão resistente, né, utiliza, por exemplo, um medicamento por 2 semanas, né? O uso é muito mais continuado do que apenas esse período de tempo curto, né? Mas, de toda forma, nós, sintetizamos esses dados e observamos que sim, né, a cetamina, ela apresentou, assim, resultados muito promissores, tá? Se comparado ao placebo ou se comparado a outro medicamento padrão, tá? E ela aumentou, por exemplo, ela foi muito mais satisfatória em trazer uma resposta clínica para esse paciente, em diminuir ideação, especialmente em diminuir ideação suicida, né, de pacientes com depressão severa, foi muito promissora em diminuir as relapses, né, que esse paciente, essas recaídas, né, que esse paciente poderia estar apresentando. Então, os resultados realmente eles foram bastante promissores. Mas, em compensação, quando a gente trabalha com evidência clínica, a gente também tem que pensar, né, e estudar a qualidade com que essa evidência tem sido gerada. E nós observamos o quê? Que essas revisões sistemáticas que avaliavam a cetamina ou a escetamina, ela tinha uma qualidade, metodológica normalmente muito baixa ou baixa, né. Então, por mais que os resultados eles sejam muito promissores, é muito difícil você julgar o quão verdadeiro é aquele resultado devido aos vieses que podem ter sido introduzidos, né, por questões metodológicas, né. Então fica muito complicado você tomar uma decisão, robusta, tá. E vale destacar que, por exemplo, a cetamina, ela envolve uma série de recursos, então o paciente precisa ser hospitalizado para poder tomar o medicamento, né, já que é via intravenosa. E a acetamina, por exemplo, é um medicamento que foi aprovado aqui no Brasil, se eu não me engano, tem 1 ano e meio a 2 anos, né. E é um medicamento extremamente caro, né, então cada dose do medicamento era R$ 10.000, né. E o paciente precisava de um uso continuado, né. Então, isso também é muito importante realizar esse tipo de pesquisa e provocar nesse aluno, né, essa discussão, né, pra saber se, por exemplo, ele fosse um juiz, né, ou assessorando um juiz, o que é que ele recomendaria para esse juiz, né. Será que existe evidência científica robusta o suficiente que justifique ou a inclusão desse medicamento no SUS, ou então uma demanda individual desse paciente que foi requerido por meio de judicialização, né. Então, deixa eu ver meu tempo, esse é um estudo que traz essa reflexão, né. Outro estudo bem interessante, outra área de atuação que nós desenvolvemos são os estudos de utilização de medicamentos, né, que são estudos, realizados para a gente compreender como se dá e quais fatores influenciam a comercialização, a distribuição, a prescrição, a dispensação e o uso de medicamentos, né, com ênfase nas consequências médicas, sociais e econômicas, né. E esses estudos, eles têm uma utilidade muito grande para poder direcionar políticas públicas na área da saúde, ações regulamentadoras pelas agências sanitárias e também o planejamento, do cuidado em saúde. Então, outro estudo, né, bastante interessante também, oriundo de um aluno que era estagiário, da farmácia universitária, e que trazia uma inquietação muito grande, pois ele tinha, um colega surdo, né. Então ele me trouxe a seguinte questão: "Patrícia, como será que os surdos, né, ou pessoas com algum tipo de deficiência auditiva, né, com dificuldade para ouvir, hã, eles recebem as informações em saúde, né. Será que esse farmacêutico, ele está orientando esse paciente, né, será que esse paciente, ele sabe utilizar o medicamento?" E foi uma pesquisa que relativamente poucos surdos responderam, né, porque infelizmente a pesquisa começou a ser rodada no final de janeiro de 2020, então foi bem coincidente com a pandemia, né.
Então, nós tivemos muita dificuldade que as pessoas respondessem esse questionário naquela época, né? Questionário online já é difícil de responder, mas naquele momento em específico foi bastante complicado. Aí nós tivemos uma resposta pequena, né, acho que se eu não me engano foram 21 surdos que responderam a esse questionamento, né, a esse questionário. Mas vocês podem estar se perguntando: "Nossa, mas como assim um surdo respondeu a esse questionário?". Porque muitos surdos, né, além da Libras, acaba aprendendo também, um pouco do português, mas eles se comunicam especialmente por Libras, que é a língua mãe dele, né. Então esse questionário, além da pergunta em português, nós também tínhamos vídeo, que é esse que você pode ver aqui embaixo, uma figura, né, onde tinha um vídeo com um intérprete, né, de Libras, né, fazendo o questionamento. Então, tanto as perguntas quanto as possíveis respostas, eles estavam em português e também em vídeos, né, com intérpretes falando em Libras, né. E, como eu falei, nós tivemos uma resposta de 21, apenas 21 surdos, mas já foi um pontapé inicial para a gente entender isso aqui no Brasil, porque até então não tinha dado nenhum. E nós ficamos bastante chocados, né. Nós observamos que quase 30%, dessa população surda não recebia qualquer tipo de orientação no momento da dispensação de medicamentos. Eh Quase 40% conhecia a indicação, né, de todos os medicamentos, ou seja, quase 60 não conhecia, né, todos os medicamentos, por que é que eles estavam usando. E quando nós perguntamos qual era a satisfação desse surdo com a dispensação que foi efetuada pelo profissional farmacêutico, né, 20% diz que nunca viu um farmacêutico na vida e 43% acharam o serviço da dispensação ruim ou muito ruim, tá? E aqui, nós aplicamos, né, algumas afirmativas para esses surdos, para nós entendermos se qual era o nível de conhecimento dele a respeito do uso racional de medicamentos, né. Dado que nós já prevíamos que existia aí uma barreira de comunicação e possivelmente uma dificuldade de obter acesso à informação apropriada sobre o uso dos medicamentos. Então, algumas questões, os surdos responderam de uma maneira bem satisfatória, tá, como, por exemplo, entendiam que o medicamento deveria ser utilizado várias vezes ao dia, que não era possível colocar o medicamento no freezer ou na geladeira para estender a data de validade, que o álcool interferia no uso dos medicamentos, né. Essas questões em amarelo foram as que eles apresentaram mais dúvida, ou seja, aqueles que responderam aqui. Eles estavam com muita dúvida que nós colocamos as afirmativas e perguntamos se aquela afirmativa era correta, incorreta ou se ele estava na dúvida, né. E as principais dúvidas foram, por exemplo, se ele podia tomar um medicamento com leite, né, se o medicamento genérico tinha a mesma qualidade de um medicamento de marca, né, se um medicamento usado para tratar diversas doenças não tem nenhum tipo de interação, né. Deixa eu ver mais o quê? Acho que foram essas as principais dúvidas. E os principais erros, né, desse surdo, né, estavam relacionados a quê? A possibilidade de você partir ou não partir o medicamento, né, e também sobre a possibilidade ou não, né, de tomar um medicamento de estômago vazio, tá. Então essas foram as questões que mais esses surdos erraram, né. Então foi algo, assim, bem preocupante, porque mostra que realmente essa é uma população carente, né, de informação a respeito do uso racional de medicamentos. Dado que na dispensação, muitas vezes, eles não recebem a orientação necessária. Para finalizar o último bloco, né, de atuação, da farmácia universitária, como eu falei, mesclando ensino, pesquisa e extensão, nós também desenvolvemos diversas atividades focadas no cuidado farmacêutico, né, que nada mais é do que uma prática centrada no paciente, na qual o profissional assume e mantém responsabilidades pelas necessidades do paciente relacionada aos medicamentos. Então aqui,
Segundo o Conselho Federal de Farmácia, existem diversos serviços farmacêuticos que estão englobados dentro dessa prática de cuidado em saúde, e diversos deles nós realizamos na farmácia universitária. Vou exemplificar aqui para vocês, o acompanhamento farmacoterapêutico. Então, já há bastante tempo, né, nós desenvolvemos um projeto com câncer de próstata, e demorou aproximadamente 5 anos, né, para sair uma tratativa com a Secretaria Municipal de Saúde, mas finalmente o convênio foi aprovado e possivelmente o projeto deve estar iniciando em junho de 2023, porque já está em finalização de aprovação pelo Comitê de Ética, que é o projeto de acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes com transtornos mentais, né? Mais especificamente pacientes com esquizofrenia ou então pacientes com transtorno afetivo bipolar. Existe a participação do Dr. Márcio Bergamini, né, que é o nosso ponto focal, né, no hospital universitário, que é o psiquiatra chefe do ambulatório, né, que vai encaminhar os pacientes para atendimento na farmácia universitária, e o farmacêutico Felipe, né, que está à frente da gestão da Secretaria Municipal de Saúde e é um parceiro também nesse projeto. Então, como é que vai funcionar, né, esse projeto de acompanhamento farmacoterapêutico? Então, os medicamentos que fazem parte do componente básico da assistência farmacêutica, né, eles serão dispensados na farmácia universitária para esses pacientes, ou seja, não mais esse paciente irá retirar o medicamento na unidade básica de saúde, ele será referenciado, caso ele aceite participar do estudo, para a retirada do medicamento na farmácia universitária. Esses pacientes serão encaminhados, né, pelo doutor Márcio e a sua equipe, que são os psiquiatras do ambulatório do Hospital Universitário da USP, e nós, na farmácia universitária, vamos realizar a dispensação desses medicamentos e o acompanhamento farmacoterapêutico, né? Esse processo acaba sendo bastante semelhante ao do câncer de próstata que nós já realizamos, mas tem um desafio aí bem maior, dado que o elenco de medicamentos disponíveis para o tratamento dessas condições é muito maior do que o do câncer de próstata, e também porque se tratam de medicamentos controlados, né, segundo a portaria 344 de 98. Então, nós tivemos, assim, diversas reuniões para tentar pensar administrativamente como elaborar um fluxograma, né, de recebimento e dispensação desse medicamento, considerando o fato dele ser controlado, né. Estamos aí com bastante expectativa, né, para que a gente inicie esse projeto o quanto antes, né, onde irá discutir um tema super interessante, né, que é a questão da saúde mental. Deixa eu ir rápido, que eu só tenho 8 minutos. E para poder, né, finalizar com um serviço clínico que, embora ele ainda não esteja implantado, né, oferecido na farmácia universitária, nós estamos em um passo anterior, que é tentar entender a questão da prescrição farmacêutica aqui no Brasil. Então, veja como as coisas se casam. Então, a gente está fazendo uma revisão sistemática com meta-análise, por exemplo, para tentar entender qual é o impacto desse farmacêutico na prescrição de medicamentos para doenças maiores, como hipertensão, diabetes e dislipidemia, né? Paralelamente a isso, nós estamos desenvolvendo uma pesquisa, para tentar entender aqui no Brasil, quantos farmacêuticos prescrevem, tá? Então, e a gente trabalha aqui nesse caso com farmacêuticos que estão no ambiente ambulatorial, né, o nosso interesse de estudo. Então, dos farmacêuticos ambulatoriais do Brasil, volta, quantos prescrevem, né? E o que é que eles prescrevem? Será que são medicamentos isentos de prescrição médica ou será que são medicamentos sujeitos à prescrição médica mediante acordo colaborativo, né? E se for, por exemplo, mediante acordo colaborativo, qual é a autonomia que esse farmacêutico tem? É a renovação da prescrição? Ou ele pode ajustar a dose? Ou ele pode inserir um medicamento ou então desprescrever um medicamento, né? Então, nós estamos tentando realizar essa pesquisa, né, para entender esse contexto. É uma pesquisa que a gente está rodando e vai finalizar agora a coleta de dados em março desse ano, para que a gente consiga entender esse perfil
de prescrição do farmacêutico no Brasil, né. E além disso, nesse estudo, além de entender se ele prescreve, não prescreve, o que prescreve, não é, que autonomia ele tem, nós também, trouxemos para ele diversas afirmativas para que ele faça uma autoavaliação da sua competência, ou seja, o quanto é que ele se sente competente, por exemplo, para prescrever os medicamentos no contexto ambulatorial, né. E os resultados desse estudo, eles vão ser fundamentais para que a gente pense, né, enquanto educador, quais são as futuras reestruturações necessárias para que realmente essa possibilidade de atividade do farmacêutico, que é a prescrição farmacêutica, nós consigamos está implementando na prática desse farmacêutico. Eu trouxe aqui para vocês, um recorte, né, das primeiras 100 respostas, já estamos com quase 300 completas, né, mas das primeiras 100 respostas completas, nós observamos que a idade média dos respondentes é de 35 anos, ah, normalmente as pessoas que responderam eram mulheres cisgênero, né, com a raça e etnia branca, formadas em instituições privadas, residentes e atuantes aqui na região sudeste, especialmente atuantes em unidades básicas de saúde e que realizaram alguma pós-graduação na área clínica. E quando nós questionamos desses 100 farmacêuticos, quantos deles haviam prescrito, né, nós obtivemos a seguinte resposta: 37 desses farmacêuticos já haviam prescrito medicamentos isentos de prescrição médica nos últimos 3 anos, que foi o tempo de recorte que nós utilizamos, né. E esses farmacêuticos, eles prescreviam, por exemplo, para cefaleia, azia e dispepsia, dor muscular, resfriado e gripe, tosse e febre. E dentre os 100 farmacêuticos, apenas 3 prescreviam medicamentos sujeitos à prescrição médica mediante acordo colaborativo com a instituição ou prescritor, né. E normalmente a autonomia que eles tinham era maiormente, né, a renovação dessa prescrição, acho que os 3 falaram que era a renovação da prescrição e um farmacêutico falou que podia fazer ajuste de dose ou então exclusão do medicamento, né. E os transtornos maiores mais citados foram diabetes, asma, hipertensão, anticoncepção, PrEP, PEP e dislipidemia. E aí nós estamos muito interessados em entender, como eu falei, os resultados desse estudo, porque pesquisas futuras que já estão sendo planejadas e possivelmente no futuro breve, né, devem ser implantadas na farmácia universitária, por exemplo, a elaboração de um protocolo, né, e o desenvolvimento de um estudo, onde esse farmacêutico tenha autonomia para prescrever medicamentos sujeitos à prescrição médica, em colaboração com o hospital universitário, né. Então é um estudo que nós já estamos em tratativas, e num futuro breve ele deve ser, implementado na farmácia universitária, porque será muito importante para as nossas novas disciplinas, né, estão sendo realizadas na faculdade. E normalmente os temas de interesse, né, que os meus alunos, a farmácia universitária, nós temos interesse em estar pesquisando, né, em estar trabalhando e estar oferecendo serviços de extensão, são serviços voltados para crianças e idosos, na oncologia, saúde mental, doenças negligenciadas ou raras, população vulnerável, né, população LGBTQIA+, população negra e imigrantes, né. Então, são esses estudos que normalmente nós estamos realizando, né, para tentar contribuir então com o desenvolvimento desse estudante e a melhoria da profissão farmacêutica. Então, para encerrar, no último minuto que eu tenho, eu gostaria apenas de me apresentar, né, que eu estou como coordenadora docente desde o ano de 2020. A nossa vice-coordenadora desde o ano passado é a professora Marília, né, que ingressou ano passado na faculdade, que veio muito, muito, muito a somar. E temos as farmacêuticas, né, que tem a farmacêutica que ela é responsável técnica e é responsável administrativa pela farmácia universitária, que é a Maria Aparecida Nicoletti, né, e temos 3 farmacêuticas clínicas, né, que são a farmacêutica Ana Luísa Mori, a farmacêutica Magali Rossi e a farmacêutica Maria Goretti Faria de Lima, né, que são aí então
o braço e o resto do corpo da farmácia universitária e que tão bem tem desempenhado essas atividades em prol da formação dos nossos estudantes. Então era isso, meu muito obrigada a todos. Obrigada, então, Patrícia. Se você puder parar de compartilhar, só para a gente ter a tela, né, cheia. Só preciso saber como é que faz isso, gente. Eu não sou acostumada com o Zoom. Deve ser na barra embaixo, você Foi. tem para compartilhar isso. Isso mesmo. Saiu? Não, por enquanto não. Saiu a tela cheia. Olha, que situação difícil. Eu não sei mexer nessa Porque aqui. ali, nessa barra embaixo, onde você tem ali compartilhar, né, que você tinha, share. Isso mesmo. Muito bem. Saiu? Então, saiu. Muito obrigada, né, pela excelente apresentação, excelente palestra, né? Nós temos algumas perguntas aqui, tá? Eu vou Tem o professor o Humberto Zardo, ele fez várias perguntas, né? Tem 8 perguntas aqui que ele fez para você. Então, eu vou colocando algumas dele, algumas de outras pessoas, para a gente não ficar, né, só com uma pessoa. Então, aqui a gente tem, primeiro, né, ele fala assim: como o farmacêutico clínico, né, pode avaliar, registrar, comunicar sobre a eficácia e a segurança dos medicamentos dispensados? Eu acho que até no final você acabou explicando isso, né? Mas ele fez essa pergunta, né? E como o estágio na farmácia da USP pode ser considerado residência? E qual a relação de tempo entre mentor e estudante? Eu acho que são categorias diferentes, né? Seria bom se você explicasse. Uma coisa é o estágio obrigatório, né? Outra é a residência, que já é para um aluno, para um profissional formado, né? E se vocês têm essas duas categorias lá na FARMUSP. Tá, então vamos lá. O primeiro questionamento, acho que eu acabei falando mais no finalzinho da palestra, né, que a Uhum. gente tenta capacitar esse estudante, né, tanto no desenvolvimento do raciocínio clínico, mas também questões fundamentais de como buscar informação, como interpretar e como traduzir essa informação para o paciente, né, considerando as singularidades do sujeito, né. E é por isso, então, que nós trabalhamos bastante com habilidades de comunicação e com minorias, né, que não são muito trabalhadas nos estudos, para que a gente venha desenvolver essas competências, nos estudantes, né. Na farmácia universitária, também, nós oferecemos 2 tipos de estágio, né, que é o estágio obrigatório, em práticas farmacêuticas, né, que são para os estudantes de graduação, onde eles cumprem 120 horas, né. Nós temos 3 farmacêuticas clínicas, como eu falei no final da apresentação, e normalmente, nós temos, 10 estagiários por turno, né, então fica em média 3, estagiários por farmacêutica clínica, tá. Então a gente normalmente tem essa turma, e aí só quando os 10 se formam é que a gente abre para novos estudantes, né, porque esses estudantes eles passam em todos esses serviços, né, e sempre tem a análise, sempre tem, além do serviço prestado, a discussão, né, da situação clínica antes, o próprio atendimento e a discussão pós a consulta clínica, né. Então é algo que demanda bastante tempo, e nós conseguimos então ter essa média, né, 3 apenas por farmacêutica clínica, né. E além dos estágios, né, obrigatórios, que aí os alunos podem fazer tanto na farmácia universitária quanto em outra instituição, né, de saúde. Então, por exemplo, muitos deles buscam farmácias de manipulação, farmácias comerciais, o próprio hospital universitário, né. Nós também temos a possibilidade de receber residentes, né. Então nós temos na Faculdade de Ciências Farmacêuticas uma residência que acabou de completar 10 anos, né, e quando esses residentes eles estão como R2, ou seja, no segundo ano da sua residência, ele tem a possibilidade de fazer a residência vinculada ao cuidado ambulatorial. E quando ele opta por esse cenário de prática, um desses cenários de prática é a farmácia universitária, tá. Ok. Então existe essa possibilidade do residente estar nos auxiliando na oferta desses serviços.
Ok. E tem uma pergunta também do Antônio Batista, que ele pergunta como funciona a questão jurídica, né, da FARMUSP. Acho que Olha, isso, algumas vezes assisti a palestra da, da Silvia, né, e assim, ela sempre explicava um pouquinho sobre essa questão, né, jurídica da FARMUSP. vou tentar explicar com o breve que eu entendo, tá? Porque, assim, na farmácia universitária, como eu comentei com vocês, tem a gestora docente, vamos supor, esse nome coordenadora docente, que sou eu, né, responsável por tentar, inserir naquele ambiente de prática quais são as oportunidades de aprendizado para os nossos estudantes, e tem a coordenadora administrativa, que é a Maria Aparecida Nicoletti. Então a Maria Aparecida Nicoletti, ela está muito mais próxima dessas questões de Covisa do que eu, né? Uhum, Mas como somos uma equipe, né, nós trocamos a figurinha. Então, existe, por conta dessa reestruturação de modelo, né, existe uma dificuldade muito grande da Covisa entender qual é o tipo de estabelecimento de saúde que a farmácia universitária se enquadra, né. uhum, Então, recentemente nós tivemos a visita deles lá, e até hoje ainda não foi aprovado um KNAI, né. Tem um KNAI que quando foi fazer a renovação eles não concordaram que era o nosso, e aí disseram que não, a farmácia universitária não se enquadrava lá, e aí para criar um que se enquadrasse a farmácia universitária, eles tiveram que, imagina só, elaborar um novo tipo de KNAI, que nós esperamos ser publicado, que foi publicado em agosto do ano passado, né, pela Covisa, e estamos então nesses Tendência. trâmites, né, nessas Uhum, pendências, nesses trâmites para a renovação desse KNAI. E possivelmente a sugestão deles atual é que a gente vai se encaixar em 2, né, vai se encaixar em 2 KNAIs, que não é farmácia comercial, porque a gente não tem não, a comercialização, né, de medicamentos lá, então assim, é bem confuso para eles entenderem o que é que a gente faz, né. uhum. Então, é bem problemática essa questão. Não, todas as farmácias universitárias, né, Silvia, a gente já esteve em alguns encontros de farmácias universitárias e a grande maioria, né, existem algumas exceções, mas a grande maioria tem essa dificuldade, né, de enquadramento, inclusive por conta da questão da comercialização, por ser a universidade, né, quando é pública, né, tem a questão toda da aquisição de medicamentos, que não pode ser feita de forma direta, e aí tudo isso inviabiliza, né. Eu tenho a experiência da farmácia escola que nós temos lá no HUB, né, a nossa farmácia escola fica ligada ao hospital e com isso facilita algumas coisas, né, mas quando é ligada à universidade, eu sei que tem várias dificuldades jurídicas de fato, né. Nós temos também uma pergunta do nosso confrade Acácio, que ele pergunta: qual a possibilidade da FARMUSP desenvolver um projeto de manipulação de medicamentos para doenças negligenciadas e raras? Né, eu acho que vai também se encontrar com isso que você comentou, né, de aonde se enquadra Tá. a farmácia. Então, na questão das doenças raras, a gente tem mais avaliado questão de acesso, né? Como garantir o princípio de equidade, considerando as particularidades desse grupo, que é vulnerável também, né? Então, a Uhum, gente trabalha muito com acesso e com avaliação de tecnologias em saúde. Mas, infelizmente, a manipulação de medicamentos, né? Nós não temos essa possibilidade, porque quando a farmácia universitária ela foi reestruturada, né? Nós não contamos mais com a infraestrutura necessária para a manipulação, né. A farmácia universitária agora, ela tem alguns ambientes de prática, que é o Centro de Informação sobre Medicamentos e os uhum, diversos consultórios farmacêuticos, que é onde nós realizamos a dispensação e o acompanhamento desse paciente, né, e sendo uma dispensação individualizada e um acompanhamento individualizado, né. E o Centro de Informação sobre Medicamentos, nós utilizamos para realizar as pesquisas científicas, né, e as pesquisas do dia a dia vinculada à informação sobre saúde baseada em evidência, né. Então, não tem como a gente trabalhar essa questão, né, porque por limitação de infraestrutura e modificação, né, desse modelo de atuação, então nós não trabalhamos com a manipulação. assim, na farmácia escola, né, lá do HUB, a gente até tem uma área para laboratório,
né? Mas o que dificulta a nosso exercício, professor, confrade Acácio? Muito essa questão da aquisição da matéria-prima, porque a aquisição da matéria-prima, feita por uma pessoa jurídica, né, de caráter público, ela exige a questão da licitação dessa matéria-prima, né, e com isso dificulta, né, e tarda. Muitas vezes, quando a gente for adquirir essa matéria-prima, até ela chegar, já não existe mais a necessidade daquilo, ou aquilo tem problemas, né? Então, um exemplo que nós estamos tentando fazer, né, no Distrito Federal, né, é tentar viabilizar, né, a aquisição junto com a Secretaria de Saúde e alguns medicamentos, né, específicos que possam ser manipulados, né, para determinados fins, né? E aí muito para aquela clientela que a gente tem do próprio hospital, né? Não uma clientela externa que chegaria com uma demanda que a gente, naquele momento, não teria condição de atender, mas alguma demanda que já está prevista, né, e, vamos dizer assim, oficializada, né, dentro de algum manual, né, dentro de algum protocolo terapêutico do próprio hospital. Então, a gente tem algumas coisas que são feitas, por exemplo, na neonatologia, onde você faz diluições, algumas coisas mais simples, né, que são feitas, tá? Micheline, só para eu Diga. complementar, então, Sim. assim, não foi na época que eu já estava na farmácia universitária, né? Quem estava nesse período era a professora Silvia. Mas uma das grandes razões, inclusive, né, além de alinhar com as novas demandas, né, da profissão farmacêutica, Sim. mas um dos fatores aí que influenciaram e muito, né, a mudança nesse modelo da farmácia universitária foi justamente essas questões jurídicas envolvendo compra e comercialização de medicamentos, né? E é por isso que eu falei que hoje em dia a gente atua por projetos, que é semelhante ao que você Sim. falou, né? Na Sim. Uhum. verdade, lá no caso da farmácia universitária, acontece a transferência, né? A transferência do medicamento onde ele iria receber na unidade sede é transferido para a farmácia universitária para que a gente faça a dispensação. E só é transferido para a farmácia universitária exatamente o que foi prescrito para aquele paciente. Certo. Então, tem uma outra pergunta do Humberto Zardo aqui, depois tem uma pergunta do professor, do nosso presidente, né, Laura Moreto. Então, aqui, o Humberto, ele pergunta, o modelo inclui a possibilidade de o paciente escolher a farmácia de preferência? E, principalmente, se você consegue dar continuidade a esse cuidado, né, principalmente aquelas pessoas que têm tratamento crônico, existe a informatização dos dados sobre o paciente? Disciplina, existe alguma disciplina ligada, né, dentro da formação para o registro de dados do paciente, como o farmacêutico pode avaliar, registrar? Eu acho que isso você também já explicou um pouco, né? Eu acho que seriam essas perguntas que ele fez. Tá. Com relação, vou responder da última, né? Com relação ao registro, né? Os estudantes, de maneira geral, da faculdade, eles acabam vivenciando isso durante o estágio, né? Por isso que nós temos essa relação baixa, né, de estudante com preceptor, né? Para que ele Uhum. conheça exatamente e consiga simular, né, a vivência real de um profissional, tá? E também durante as novas disciplinas que foram criadas, né, por exemplo, a de farmácia clínica e cuidado farmacêutico, é uma disciplina de 4 créditos, né? E aí nessa disciplina nós treinamos também com os estudantes a forma de documentação de todo o processo de avaliação das necessidades, elaboração do plano de cuidado e avaliação dos resultados dessas intervenções, né? Então tudo isso é abordado durante o estágio e durante as disciplinas que são direcionadas para esses estudantes. Micheline, já me perdoe que eu esqueci as outras 2, além da documentação. Não, o que ele pergunta, assim, é se é possível, né, o paciente ele escolher a farmácia de preferência Hum, dele, não, né? porque é só a farmácia universitária. Temos uma, né, e Uhum. aí como nós funcionamos mediante projeto, nós, perguntamos para esse paciente se ele tem interesse em, ao invés de, por exemplo, retirar o seu medicamento na unidade sede, se ele quer retirar o medicamento na farmácia universitária, com a contrapartida de ser acompanhado,
continuamente, ter suas dúvidas esclarecidas, sendo que a qualquer momento esse paciente pode, desejar sair da farmácia universitária e voltar para a farmácia que é referência dele, tá. Então Ok. isso, tem esse livre-arbítrio do paciente. E E a outra é a informatização, né? Se existe a informatização de todos os dados, e se o estudante ele aprende, né, a lidar com esses dados, inclusive com a questão do sigilo. tá. Então assim, nós temos um sistema, não sei se o termo apropriado é misto, mas deixa eu explicar para vocês como é que funciona, né. Então todas as consultas são feitas em papel, né, mas também, após a consulta, essas fichas elas são preenchidas, né, e elas são inseridas numa pasta de drive, que aí só tem acesso a esse drive, né, os funcionários, da farmácia universitária, tá. Então muitas vezes esses estudantes acabam auxiliando no preenchimento dessas informações, mas são informações sigilosas que ficam apenas, né, com acesso na rede Farmosp, né, então apenas tem que colocar login, senha, então apenas os funcionários da farmácia universitária têm esse acesso. Mas um sistema informatizado, no sentido de apenas não ser digitado, ter um sistema próprio para a documentação das informações, infelizmente nós não temos. Nem a farmácia É. universitária, nem o hospital universitário da USP também. Ok. A outra pergunta, então, bom, tem uma sugestão da professora Inês, né, que sugere quando você for fazer a apresentação, substituir o termo surdo, né, por deficiente auditivo, né, é só uma questão até de colocação para toda essa questão que hoje tem, né, do politicamente correto. E o professor Lauro, ele te dá parabéns pela apresentação, né, e ele gostaria de conhecer alguns números que estão disponíveis, por exemplo, pessoas atendidas por dia, mês, ano, a evolução, né, se tem aumentado ou não o número de pessoas que são atendidas e quais as perspectivas e metas que vocês têm para o futuro. Tá. Pronto, Então, professor Lauro. primeiro eu vou falar dos surdos, tá? Tá, tá. Porque nós tivemos no trabalho, né, como coautores eu, o meu Uhum, aluno, e também tivemos a colaboração de uma fonoaudióloga, né. certo. E aí a orientação dessa fonoaudióloga que É trabalha usar. com é usar o termo surdo mesmo, né. Sim. Então nós utilizamos essa nomenclatura por conta da sugestão dela, né. Uhum, Então é surdo e pessoas com deficiência com dificuldade para ouvir, né. Então uhum, nós uhum, padronizamos esse termo, né, em uhum. consideração às sugestões da fonoaudióloga. Ok. E com relação à evolução dos serviços, né, então, atualmente nós estamos desenvolvendo muitos estudos, né, de utilização de medicamentos, a avaliação de tecnologias em saúde e acesso a medicamentos, né, que são pesquisas e áreas de atuação para o estágio e pós-graduação que são mais vinculadas a ter um computador, né, a ter um espaço com computador onde eu possa estar obtendo essas informações, né. Uhum, Serviços diretamente vinculados ao paciente, atualmente nós temos o serviço de acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes com câncer de próstata, né. E estávamos nessa tratativa para iniciar o projeto de saúde mental, mas como eu comentei na apresentação, foram 5 anos, né. Então foi algo, assim, bem complicado para a gente conseguir, fechar realmente esse acordo colaborativo, né, esse termo de cooperação, perdão, estou usando o termo da prescrição farmacêutica, então esse termo de cooperação demorou bastante para ser assinado, né. Então a farmácia universitária até o momento, ela vinha desenvolvendo clinicamente, né, o serviço de acompanhamento de câncer de próstata, os serviços mais de prestar informação aos pacientes, né, e serviços clínicos futuros, né, temos esse de saúde mental, que vai começar. Começamos no início desse ano também o serviço de revisão da farmacoterapia de pacientes com doenças cardiovasculares, né, que aí vai ser um serviço mais rápido, de apenas 3 consultas, mas um volume maior de pacientes a ser atendidos. E também está no planejamento, aí eu não sei se nesse ano ou se no próximo, né, que é a atividade do farmacêutico prescritor, né, para doenças cardiovasculares também, né. Então atividades clínicas diretamente voltadas ao paciente são essas, as uhum. atuais e as perspectivas.
Ok. Uma última pergunta do Humberto Zardo seria, naquele estudo, né, justamente dos surdos, né, as perguntas foram avaliadas quanto à questão dos vieses, né, e porque muitas, né, ele observou que muitas foram respondidas depende, né, então ele ficou curioso para saber se foi avaliado, se o questionário foi testado antes, né, e principalmente para a questão de vieses. Eu não entendi muito bem essa questão do depende. Porque tinham 3 colunas, não é isso? Eu acho que eu me lembro. Não, sim. se eu puder Sim, falar, pode falar, eu Humberto. explico. Muito, muito boa a sua apresentação. Agora, eu vejo que muitas perguntas, a resposta poderia ser depende, não é nem sim, nem não. Depende. Ah, ok. Posso tomar com leite? Posso partir o comprimido? Então, Depende do caso, tá depende do certo. caso. Então como é que surgiu esse questionário, né? Esse questionário, na verdade, é um questionário já padronizado, que foi realizado em outro estudo nos Estados Unidos, e a gente fez a tradução aqui para o português, né? E aí apresentamos para um número pequeno de pesquisadores para que eles optassem, né, se aquela tradução ele estava viável ou não viável, se era se era entendível dentro do contexto brasileiro, né? Aí depois que fizemos isso no português, foi então traduzido para Libras, né? E na Libras a gente também mostrou os vídeos para uma pessoa surda para que ela desse opinião se estava entendível ou não. Eu não me lembro exatamente as perguntas, mas quando nós colocamos as afirmativas, né, eu acredito não me lembro como está escrito, mas era como se fosse todas as situações, né? Eu sempre posso tomar com leite em todos os contextos, né? Eu sempre posso partir um comprimido, né? Então, se o depende, eu acredito que seria uma resposta incorreta, né? Porque a afirmativa significa que em todas as vezes aquilo poderia ser aplicado. Mas talvez, né, como bem pontuado, talvez isso tenha gerado um erro de interpretação. Ok. A professora Silvia, né, a nossa confreira, ela pediu uma palavra para fazer uma colocação, né, Silvia? Então, passar a palavra para você um minutinho, e depois eu vou passar as perguntas da Sueli, que Sim, também eu vou estão ser aqui. rápida. Primeiro, eu não posso deixar de parabenizar a Patrícia pela excelente apresentação e resumir muito bem as atividades atuais, né? E acompanho a Patrícia desde o mestrado e tive a satisfação, né, de tê-la como doutoranda, e depois supervisionei o pós-doutorado, então trabalhamos um bom tempo juntas e também na farmácia universitária, né? Como a Patrícia disse, eu ocupei, né, o cargo que ela ocupa agora, coordenadora docente, justamente na época de transição do modelo. Então, rapidamente, né, eu queria dizer, para esclarecimento, que essa transição do modelo foi, como a Patrícia muito bem colocou, em alinhamento com a evolução das diretrizes curriculares nacionais, tanto de 2002 como de 2017, né? Como por problemas próprios da farmácia universitária da USP, que a Michelini ressaltou muito bem, que é o que ocorre com muitas das farmácias universitárias no Brasil, né? Então, o que aconteceu na época? Na época, a reitora era a professora Sueli Vilela, também nossa confreira aqui na academia, né? E nós recebemos um questionamento do setor jurídico da reitoria, porque na época a Farmusp tinha aquele modelo tradicional de comercialização de medicamentos, especialidades farmacêuticas adquiridas e também dos manipulados, né? Mas vocês sabem que no serviço público, essas operações de comercialização são bastante complicadas e restritas. Então, nós tivemos um questionamento a respeito disso. Então, foram duas questões simultâneas que nos levaram a pensar na mudança do modelo, já olhando para as novas diretrizes, né? E também pelas dificuldades de aquisição de matéria-prima, né? Como a Michelini ressaltou muito bem,
né? Uma outra questão que eu acho que às vezes é um pouco difícil das pessoas compreenderem é que as farmácias universitárias, elas têm um papel fundamental na formação dos estudantes. Então, não necessariamente elas devem replicar um modelo já existente, né, como um modelo comercial tradicional. Então, nos cabe à farmácia universitária estar oferecendo aos estudantes as oportunidades de desenvolver as competências conforme as diretrizes nacionais recomendam, né? Então, acho que essa é uma questão bem interessante. Então, por isso, como a Patrícia ressaltou muito bem, a farmácia universitária, ela trabalha integrando, né, a extensão universitária com o ensino e a pesquisa. Então, para isso, ela não pode ter um atendimento aberto para milhares de pessoas, né? Porque o fundamento é a formação dos estudantes, né? Através dessa tríade. Então, ela trabalha com projetos que fazem essa integração entre a extensão, ou seja, atender pacientes, né, da comunidade, o ensino, que são os nossos alunos, né, da FCF, de graduação e pós-graduação e iniciação científica, e também com a pesquisa. Então, é um pouco diferente. E é por isso que a Covisa tem tanta dificuldade de entender o que é uma farmácia universitária. E há anos a gente busca essa discussão, que uma farmácia universitária não pode ser enquadrada num CNAE já estabelecido para as farmácias comerciais. Obrigada pelo tempinho. Espero não ter me aí tem uma pergunta aqui da Sueli, né, que é justamente sobre essa questão do CNAES, né, que quais seriam, né, os códigos de CNAES que provavelmente a Farmusp, né, iria utilizar para poder exercer suas atividades. E a outra pergunta que ela faz, se além das farmacêuticas, existem também técnicos e auxiliares. Tá. Com relação ao CNAE, eu não sei especificamente de cabeça quais são eles, né? Depois eu posso passar para você, Micheline, para você repassar, né? Porque foi uma discussão bem recente, né? Que eles enviaram os possíveis códigos nos quais a farmácia poderia se enquadrar, mas isso ainda não foi batido o martelo, porque eles vão fazer uma nova visita para conferir se realmente aqueles códigos são os apropriados, tá? Então, isso ainda está em aberto, tá? Tá. E o outro... Se tem técnicos auxiliares além de farmacêuticos? Não, né? Quer dizer, sim e não. Porque nós temos a farmacêutica responsável, né, que é a responsável técnica, a farmacêutica Maria Aparecida Nicoletti. Temos 2 farmacêuticas contratadas como farmacêuticas, né, que são a Magali e a Ana Luísa. E a Gorete, ela foi contratada como técnica, mas ela também tem formação em farmácia, né? E além dessa equipe, nós não contamos com mais nenhum outro profissional. Então, são as 4, né, que tocam a farmácia universitária, e vejam que é um volume de atividades grande para a quantidade de pessoas, né? E é por isso que essa relação de estagiários também não pode ser muito grande lá na farmácia, porque não daria conta, e também vai ao encontro da fala da professora Silvia, né, de ser um ambiente de ensino e de aprendizado para esses estudantes. Certo, muito obrigada. Micheline, me permita, eu tenho a impressão que a Patrícia não entendeu a minha pergunta, né? Ela disse que atende muita gente por dia. Eu queria saber se ela tem algum informe sobre o número de pessoas que são atendidas por dia, por mês, por ano, coisa desse tipo, ou se ela não tem essas informações. Então, número de pessoas atendidas no projeto de câncer de próstata, nós temos aproximadamente 50 pacientes em atendimento, né? E aí, possivelmente, deve ser 50 pacientes ao mês, né? Mas, como eu falei, nós não trabalhamos apenas com esses atendimentos, né? Nós realizamos trabalho de educação em saúde, que aí são normalmente a cada 15 dias, e aí a gente recebe, né, as turmas com 60 idosos, né? Então, de certa forma, receberíamos 120 pacientes na farmácia universitária, e tem esses novos projetos que
foram iniciados há pouco tempo e que irão iniciar em um futuro breve, né? E no de revisão da farmacoterapia, nós não temos um número estipulado de possíveis pacientes, né? Nós estamos atendendo conforme o médico do hospital universitário nos tem encaminhado. Como foi um projeto que iniciou agora no início de março, nós já atendemos 10 pacientes, né? Nesse período aí de 13 dias. E no projeto de saúde mental, nós temos uma expectativa de fazer o acompanhamento de 80 pacientes, tá? Então, esse é o número previsto de futuros atendimentos. Ok, obrigado. Desculpe Não, intervir. sem problema. Sem problema. Bom, então, agradecer, né, a participação de todos, né, em especial da Patrícia, colocar aqui, para encerrar, então, essa atividade, né, em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, e de maneira especial, né, a nossa palestrante, a professora doutora Patrícia, que trouxe algumas contribuições relevantes, né, eu vou fazer uma síntese bem em nessa palestra de hoje, né, onde ficou ressaltado, né, o papel do farmacêutico no cuidado ao paciente, né, ao usuário, a necessidade de competências clínicas, né, que esse é o novo papel das farmácias universitárias, né, desenvolver essas competências clínicas e técnico-culturais, né, o percurso que a Farmusp ela fez desde a sua fundação, né, em 1970, então a mudança, né, que foram feitas para o atendimento das DCN, né, inicialmente de 2004 e mais à frente, né, a de 2017. As áreas de serviço que são oferecidas hoje, né, principalmente que vão permitir aos estudantes, né, a desenvolverem as competências iniciais, né, as competências intermediárias, competências iniciais que têm a ver com a questão da educação em saúde, né, deles fazerem palestras muitas vezes sobre isso, a entender a questão do acesso aos medicamentos e a sua importância, as competências intermediárias e as competências finais, que normalmente são desenvolvidas através dos estágios obrigatórios, né? Pensando que a farmácia universitária ela tem que estar sustentada pelo tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão, né? Então, a importância, né, que você tem, né, o que você demonstrou, né, de estudos de pesquisa com atividades de extensão e a questão da graduação que dá a base, inclusive a formação, para que o estudante possa chegar até a sua formação e a sua conclusão do curso, né? Então, agradecer, então, a todos, né, pela participação e a gente nos despedimos aqui até a próxima atividade, né, professora Silvia? Até a próxima do nosso eixo. Isso, do nosso eixo, daqui a um mês, mais ou menos, né? Mais Não, ou menos. Estão uns 2 todos meses. convidados já. O eixo Uma salva Educação de palmas e para a Ciências Patrícia e Farmacêuticas. para a Micheline. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada Obrigada a mesmo, foi vocês excelente. pela oportunidade. Um prazer rever aqui alguns nomes, né? Marcelo, Tiago, estou vendo que estão aqui. Pessoas que eu não vejo há muito tempo. Tá certo. Parabéns, Patrícia. Foi excelente. Foi Parabéns. excelente Obrigada, mesmo. professora. Então, tchau, Boa tchau, gente. noite, Até a gente. Tchau. próxima.